A gente agora vai entrar na parte do processamento de votação propriamente dito. Então, a gente falou um pouco da pauta, a gente falou um pouco de emendas, falamos um pouco de destaques, falamos um pouco do processo de discussão, né, os tempos, quem pode discutir, quando, falamos um pouco do início da votação, quem encaminha, quanto tempo, as regras, né? Falamos um pouquinho de requerimentos procedimentais, sendo que os principais deles ali que a gente tem, né? Principalmente depois da resolução 21 agora, nós temos basicamente por excelência aí 3 requerimentos procedimentais que são usados e que vocês têm que ter em mente, né? É o requerimento de retirada de pauta, é o requerimento de adiamento de discussão e o requerimento de adiamento de votação. Então, basicamente, você tem esses 3 requerimentos que são mais utilizados, né? E esses requerimentos, a gente sempre lembra que quando há uma derrubada de algum deles que tem o mesmo objetivo do requerimento seguinte, ele acaba prejudicando o requerimento seguinte por uma questão lógica, né? Geralmente, quando se apresenta uma retirada de pauta e um adiamento de discussão e um adiamento de votação, a gente tem aqui a votação, geralmente, de 2 deles, a retirada de pauta e o adiamento de votação, né? Você derruba a retirada de pauta, então você está dizendo que quer discutir, aí você discute, prejudica o adiamento de discussão, e aí você parte para o adiamento de votação. Agora, ontem a gente teve um exemplo sui generis, né, na medida provisória. Acho que foi numa das medidas provisórias, né? Eu até fiquei um pouco sem entender, né? Nós votamos os 3 requerimentos, se não me engano, em uma medida provisória. A retirada de pauta, votamos a adiamento de discussão, depois votamos o adiamento de votação, e isso acabou demandando mais tempo ainda, né? E vocês foram vendo também que, enquanto estava sendo discutida a matéria, ontem, principalmente na MP 1099, vocês devem ter percebido ontem que, durante a discussão da matéria, vários destaques foram apresentados, né? E a finalidade daqueles destaques não era só mudar a medida provisória, era também tinha um caráter um pouco obstrutivo, porque já estava ficando tarde da noite e talvez com a presença de muitos destaques isso pudesse desencorajar, né, a finalização da votação. Então foi um desafio, foi até praticamente meia-noite, né, para poder encerrar os destaques. Agora, pensem na votação de ontem, antes da resolução 21. Como é que seria a votação de ontem? Olha só, provavelmente a gente teria o encerramento de uma sessão, a gente teria o início de outra sessão, aí a gente teria de novo os tempos de líder, que ontem falaram mais de 11 líderes, a gente teria de novo 11 líderes falando, a gente teria para cada destaque o encaminhamento, a orientação e só então o início da nominal. Que hora vocês acham que a nossa sessão terminaria ontem? Quer dizer, ontem não, né? Hoje. A sessão ela ia terminar hoje umas 2 da manhã, 3 da manhã, no mínimo. No mínimo 2, 3 da manhã. Numa medida provisória que você iniciou a votação, sei lá, 8 da noite, se não me engano. Então, são coisas para a gente refletir. Como eu disse em aulas passadas, existem alterações no regimento que provavelmente vão ser rediscutidas, como, por exemplo, encaminhamento de 5 para 3 minutos. Entendeu? Era 2 e 2, agora é 1 e 1. Talvez essas alterações, talvez elas sejam rediscutidas. Agora, alterações que estão ligadas à lógica de funcionamento, mas se tiver 3 sessões, os líderes vão falar 3 vezes
e aí eu vou ter 3 tempos de líderes, eu vou ter 6 horas só de líderes falando. Isso tem lógica no processo de votação, dentro do mesmo dia? Então, é analisar a lógica, né, daquilo que foi alterado. Eu trouxe para vocês hoje uma medida provisória, que é a 595 de 2012. Essa medida provisória eu assessorei no plenário, participei como assessor de plenário nela. Foi uma medida provisória, gente, que alguns de vocês devem lembrar, se não todos. É a medida provisória dos portos. Essa medida provisória, gente, a sessão dela, se não me engano, ela começou às 10 da manhã de quarta-feira e a votação terminou às 9 da manhã de quinta-feira. Tá? Ela começou às 10 da manhã de um dia, isso uma matéria, e terminou às 9 da manhã do outro dia. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de emendas aglutinativas que essa medida provisória teve. Então, o que a gente vai discutir hoje é a partir do artigo 189 do regimento, gente, que é justamente a parte de processamento da votação. Se vocês puderem deixar aberto o regimento no artigo 189, né? O que o artigo 189 diz? Primeira coisa, quando vai se processar a votação, a proposição ou o seu substitutivo será votada sempre em globo. Olha que interessante, porque a gente nunca ouve isso, né? Votação em globo do substitutivo. A gente ouve votação do substitutivo, certo? Mas por que o regimento ele deixa claro que tem que ser em globo? Para que não haja votação artigo por artigo, que não haja votação por partes, para que você não decomponha aquela proposição e, às vezes, torne sem sentido a votação ou torne uma votação extremamente lenta, né? Então, para isso, olha, a proposição é uma unidade ou o seu substitutivo e deverá sempre ser votada em globo, tá? Ah, mas eu quero votar uma parte. Emenda de plenário ou destaques. Ok? Parágrafo 1º. Isso aqui é muito importante. As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham pareceres favoráveis ou parecer contrário de todas as comissões. Então, gente, quando vocês veem lá, olha, votação do parecer pelo atendimento dos pressupostos, pelo não atendimento, parecer pelas emendas favoráveis, parecer não favorável a tais emendas. Por quê? É porque o relator ele está ali colocando, eu aprovei essas emendas. Plenário, vocês concordam? Essas emendas aqui serem admitidas? Sim. Plenário, eu inadmiti essas. Vocês concordam de eu inadmitir essas emendas? Aí vai votar. Concordo. Então, aqui eu vou ter as emendas. Ok? Para depois de votar o texto principal. Quando eu vou votar o texto principal, aí só me restam os destaques. Ok? A emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma, conforme a sua ordem e natureza. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Quando você vai para o parágrafo 3º, a resolução 21 suprimiu esse parágrafo 3º. E o que ele dizia? O plenário poderá conceder a requerimento de qualquer deputado que a votação das emendas se faça destacadamente. Então, não há mais esse direito de destacar emendas para votar. Votar emenda a emenda, ok? Então, você tem o relator faz a análise das emendas de comissão
ele dá o parecer às emendas de comissão, que geralmente é o primeiro parecer que ele dá, quando ele está ali lendo o relatório dele, durante o período de discussão. Ali ele está lendo o relatório dele, e ali ele já dá o seu primeiro parecer das emendas de comissão. Enquanto isso, durante a discussão, os partidos podem o quê? Os deputados podem o quê? Apresentar emendas de plenário. Lembrando que as emendas de plenário serão apresentadas com aquele quórum de 103 ou líderes que representem 103 deputados. Por quê? Projeto em urgência, emenda de plenário, tá? Apresentar a emenda, o relator volta, pega essas emendas, analisa essas emendas e dá o parecer novamente. Aí já o parecer sobre as emendas de plenário. Uma vez que ele dá esse parecer sobre essas emendas de plenário, acabou. Discussão de emenda. Ok? Votou um grupo, votou outro grupo de emendas, acabou. A partir daí, você vai discutir a proposição principal e, após a votação da proposição principal, você vai discutir os destaques, que podem destacar essas emendas. Quem discordou da decisão do relator e da decisão do plenário sobre as emendas, vai destacar. Ou quem discordou do texto, vai destacar o texto, ok? Então, é muito importante a gente ter essa noção dos passos, né, que acontecem. E, assim, isso acontece com PL, isso acontece com PLP, isso acontece com medida provisória, ok? Por quê? Isso só não acontece com PEC, porque a PEC, geralmente, ela passa pela comissão, você tem a apresentação das emendas na comissão, ok? E aí você vem discutir já a PEC por meio das emendas de comissão. Agora, outra coisa que a Resolução 21 fez, também poderá ser deferido pelo plenário, dividir-se a votação da proposição por título, capítulo, seção, artigo ou grupo de artigos ou de palavras. Revogado isso. Então, agora você não pode mais apresentar aquele requerimento de votação artigo por artigo, votação por partes. Você não pode mais apresentar requerimento, adiamento por 2 sessões, por 3 sessões. Entendeu? Você tem que apresentar um requerimento de adiamento com prazo fixo e acabou. Você apresenta aquele requerimento. Ok? Outra coisa, foi suprimido o parágrafo 5º também do artigo 189, que permitia a votação parcelada, tá? Isso aí foi suprimido também, tá bom? E quando a gente tem um substitutivo do Senado? E quando vem o substitutivo do Senado? Tá? Aliás, desculpa, quando a gente tem um substitutivo da Câmara a projeto do Senado. Então, veio um projeto do Senado para cá e a Câmara fez alterações. Oi, gente. Tive que entrar pelo celular, meu computador caiu aqui. Vocês conseguiram entrar? Agora tá bom, professor. Eu tive que reiniciar aqui o computador, porque caiu. Aí eu entrei pelo celular aqui. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, agora sim, tá bom. Eu vou reiniciar aqui a máquina, mas por enquanto a gente vai por aqui, pelo celular mesmo. Então, gente, como eu estava dizendo, quando vem um projeto do Senado para cá, ok? A gente vai ser casa revisora, certo? Então, vem projeto do Senado, casa iniciadora, e nós, nesse caso, casa revisora. Quando a gente atua como casa revisora, o que vai acontecer, gente? Artigo 190 do nosso regimento. Vai acontecer o seguinte: aquilo que a gente votar de diferente do texto do Senado, aquilo que a gente votar de diferente,
que vai acontecer? Isso vai voltar para o Senado não como um texto alterado. Ele não volta, ele não volta como um texto alterado. Por exemplo, o Senado manda um texto com 5 artigos, a Câmara vota e inclui mais algum texto, ou altera esses 5 artigos, e volta esse texto alterado para o Senado. Não. Essas alterações que a Câmara faz no texto do Senado, elas são consideradas como alterações pendentes. Tá? O que isso quer dizer? Alterações pendentes. Quer dizer o seguinte, que as alterações que a gente faz, elas voltam para o Senado na forma de emendas. Então, o Senado ele não vai votar o substitutivo da Câmara ao projeto do Senado. Não vai votar. Olha, voltou aqui o computador para mim. Deixa eu tentar entrar aqui. Eu vou conectar aqui. Deixa eu desconectar um aqui. Desconectar. Agora eu vou conectar. Conectando. Então, gente, esse projeto ele vai voltar para o Senado na forma de emendas. E lá o Senado ele vai votar uma a uma essas emendas, né? O relator lá no Senado ele vai analisar as emendas, ele vai dar o relatório, ele vai dizer que emendas foram aceitas pelo relator, quais não foram aceitas, e aí o plenário vai decidir se vota uma a uma as emendas, se destaca as emendas que não foram aceitas, né? E se, por meio disso... Então, as alterações elas ficam pendentes, gente. Pendentes de confirmação pela casa iniciadora. E vice-versa, né? E vice-versa. O projeto da Câmara que vai para o Senado, também, quando ele volta da casa revisora, ele volta na forma de emendas. Por isso que, quando a gente pega a nossa pauta, né, tá lá na pauta, votação das emendas do Senado. Então, é por causa disso aqui. Ok? Gente, deixa eu ver se eu consigo abrir. Está abrindo aqui no meu computador agora. Está abrindo aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver se abre bem aqui. Por enquanto, a gente vai... Tô vendo. Agora eu vou abrir aqui, vou projetar a aula aqui para vocês, para a gente poder falar na prática, né? Está abrindo aqui no computador. Conectou. Eu vou sair aqui do celular. Pronto. Pronto, consegui voltar no computador. Agora ficou melhor. Agora eu vou compartilhar aqui. Espera aí, não. Estava aberto aqui. Deixa eu abrir de novo. Quando o computador caiu, fechou. Acesso rápido. Está aqui. Deixa eu abrir aqui. Tecnologia. Só um momento, gente. Pronto.
Pronto. Agora foi. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Toda hora aparece aqui que... Sim, tudo certo, professor. Parece que o... agora, beleza. Pronto, agora sim. Então, gente, aqui eu coloquei só algumas coisas que podem ser ferramentas para vocês. Podem ser ferramentas. Então, eu coloquei aqui a tramitação de projeto de lei. Então, projeto de lei, ele surge aqui para nós na mesa, né? Na mesa diretora. Então, o projeto de lei, quando um deputado apresenta um projeto de lei, ele vai direto para a mesa, tá? Ele vai para a SGM. Tudo passa pela SGM, tá? Por aí vocês parem para pensar o nível que é o trabalho de uma SGM. Tudo passa por ali. Então, o projeto ele é apresentado lá no Infoleg, ele vai direto para a mesa. A mesa vai numerar esse projeto. E o que ela vai fazer também? Além dela numerar, ela vai fazer uma análise de mérito inicial do projeto. Mas não uma análise do mérito do projeto do ponto de vista de analisar se o mérito é positivo ou negativo, nada disso. A análise de mérito da SM é o seguinte: esse projeto ele fala sobre política urbana? Fala. Então ele tem que ir para a CDU. Esse projeto ele fala sobre transporte urbano? Fala. Então ele tem que passar pela CVT. Esse projeto... tá. Esse projeto ele tem impacto orçamentário? Então ele tem que passar na CFT. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele distribui para as comissões. Então, ele fala, esse projeto aqui, aí quando você vê na ficha de tramitação, né? Esse projeto está destinado às comissões tal, tal e tal. E tem a comissão que todos os projetos passam, né? Que é a CCJ. Os projetos passam pela CCJ por 2 motivos, gente. Por 2 motivos. Primeiro motivo, que todo projeto passa pela CCJ, porque trata-se de uma norma jurídica ou de uma proposta de norma jurídica. Como se trata de uma proposta de norma jurídica, esse projeto ele precisa ser avaliado na sua juridicidade, na sua constitucionalidade e na sua boa técnica legislativa. Então, a Comissão de Constituição e Justiça ela é um filtro dos projetos que vão ao Senado, os conclusivos, e dos projetos que vão ao plenário, os não conclusivos. Ela é um filtro para isso. Sem falar que muitas vezes ainda aproveita para discutir mérito ali, né? Algumas vezes. E o que acontece, gente? Além disso, a CCJ ela tem uma área que as outras comissões não têm, que é uma seção, sabe de quê? De redação final. Por quê? Porque essa seção de redação final da CCJ, ela vai arrumar o texto. Ela vai tornar o texto uma unidade. Porque, às vezes, eu aprovei um texto na comissão A, outro texto na comissão B. Eu tenho 2 de mérito e aprovo 2 textos que precisam se encaixar, precisam se tornar um texto só para ir para o plenário. E aonde que é feito isso? Na CCJ. Então, na redação final, eles vão construir o texto, né, que vai ou ao Senado ou que vai ao plenário, né? Coisa mais maravilhosa do mundo é quando as 2 comissões de mérito
elas entram em acordo e produzem um texto só, que isso facilita o trabalho na CCJ. E quando ela tem impacto financeiro, ela vai para a CFT, né? Para ver ali uma análise. E qual a característica que essas duas comissões têm que nenhuma outra tem? Nenhuma outra comissão tem. Só essas duas. Elas são terminativas. O que é uma comissão terminativa? É uma comissão que tem poder de matar uma proposição. E por que elas têm poder de matar uma proposição? Porque as únicas duas coisas que podem matar uma proposição é ela ser antijurídica, inconstitucional, claro, além da rejeição dela, lógico. Mas eu falo, por decisão técnica. É por antijuridicidade, inconstitucionalidade ou inadequação orçamentária e financeira. A gente sabe que nas nossas leis existem diversas regras para você poder criar despesa. Então, a CFT ela vai analisar isso, entendeu? O que acontece? Se o projeto não precisa ir ao plenário, ele vai ao Senado. Se o Senado aprova sem mudança, ele vai para a presidência da República. Se mudou, volta para a Câmara para votar o quê? O projeto? Não. Para votar as emendas. Ok? Se for um projeto conclusivo, a comissão vai votar as emendas. Se for um projeto não conclusivo, o plenário vai votar as emendas. Ok? Lembrar que existe o princípio da simetria, tá? Entre Senado e Câmara. O que é esse princípio da simetria? O projeto saiu daqui da Câmara conclusivo e foi para o Senado. Mas chegou no Senado, houve um recurso, e os senadores decidiram levar para o plenário. Quando ele voltar para cá, ele vai ser votado na comissão? Não. Ele vai ser votado no plenário. O que foi votado no plenário da Câmara tem que ser votado no plenário do Senado. O que foi votado no plenário do Senado tem que ser votado no plenário da Câmara, tá? Se em algum momento o projeto conclusivo deixou de ser conclusivo em alguma das casas, ele tem que ser votado no plenário da outra, ok? Então, se aprovou sem mudanças, vai para a presidência da República. Então, quando eu trato de um projeto de lei simples, a votação é em turno único, tá? Votação em turno único. Se for um projeto de lei complementar, 2 turnos. Se for uma PEC, 2 turnos. Se for um projeto de lei ordinária ou uma medida provisória, maioria simples. Se for um PLP, maioria absoluta. Se for uma PEC, 3/5, 308. Ok? Chegando na presidência da República, ele pode fazer o quê? Sancionar com um veto ou sancionar sem veto. Ok? Se ele sancionar sem veto, é promulgada a lei e ela entra no mundo jurídico. Né? É publicada a lei. Se é sancionado com veto, o Congresso Nacional vai analisar os vetos. Ou, se for vetado integralmente, a sessão conjunta, né, vai analisar os vetos. Não sei se vocês perceberam, mas houve uma pequena mudança, né, nas sessões de votação de veto. No começo da pandemia, você tinha uma sessão na Câmara e uma sessão no Senado. Então, você votava os vetos aqui e votava depois no Senado. E, para agilizar um pouco, né, as votações ainda são separadas, mas fizeram o quê? A sessão em conjunto. Então, agora a gente está tendo uma sessão só. Ok? Medida provisória.
Qual a diferença da medida provisória? A medida provisória, ela, desde a sua edição, tem eficácia de lei. Então, ela é apresentada e também vai para uma comissão. Só que no caso da medida provisória, ela vai direto para uma comissão mista, né? Ela não tramita em comissões nas duas casas. Ela tramita numa comissão, né? Que tem membros das duas casas, né? Então, são 7 deputados, 7 senadores. Então, você tem os membros, você tem o presidente da comissão, o relator. Lembra que a gente falou? A relatoria nas comissões mistas de medida provisória, elas são alternadas. Então, se na medida provisória 1, a presidência foi de Senado e a relatoria da Câmara, na medida provisória 2, esse processo se inverte. Então, tudo isso para quê? Para assegurar o equilíbrio de poderes. Ok? Uma vez ocorrido o processo da votação na comissão mista, nós temos ali, saindo da comissão mista, ou a medida provisória original ou um PLV, um substitutivo na forma de um projeto de lei de conversão. Chega na Câmara, o que acontece? Votação em turno único e maioria simples. Ok? Vai para o Senado. Mesma coisa do projeto de lei, se aprova sem alteração, o Congresso vai e promulga, né? Se altera o texto, volta para a Câmara para votar somente né? Virou lei, e aí o presidente toma as decisões que cabe a ele em relação a veto, e o Congresso dá a palavra final sobre esse processo de veto. A PEC, ela tem um trâmite um pouquinho diferente. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, gente, eu estou emendando a Constituição, a própria Constituição. Então, eu não posso colocar dentro da Constituição um texto que não esteja de acordo com a Constituição. Um texto que seja inconstitucional, um texto que seja antijurídico. Então, ela precisa ser admitida primeiro. Por quem? Ela vai ser admitida pela CCJ, que vai fazer a análise de constitucionalidade dela. Então, eu tenho uma votação ali sobre a análise de constitucionalidade, né, da PEC, e após essa votação da análise de constitucionalidade, é criada uma comissão especial para analisar o mérito. Lembrando que a gente já conversou em aulas anteriores, a comissão especial, por que ela é criada? Ela é criada justamente para agilizar o processo de análise. Se você tem uma PEC, geralmente é um assunto mais complexo, que trata de vários temas, com quórum especial. Então, o que você faz? Você cria uma comissão especial que ali você vota todos os méritos. Então, não importa se esse mérito passa por 4 comissões. Tudo é decidido na comissão especial. Mas decidir a constitucionalidade já foi decidido na CCJ. A parte de adequação financeira não vai para a CFT, decidido na comissão especial. Entendeu? E aí você tem um prazo para apresentar emendas, geralmente de 10 sessões, e tem um prazo para apresentar o relatório de 20 sessões na comissão especial. Ok? Ela é votada na comissão especial, dali sai um texto para o plenário. Tá? No plenário, ela é votada em 2 turnos. Tá? E nesses 2 turnos, gente, ela precisa, tá, de 308 votos. Lembrando de uma coisa, a gente falou isso em aulas anteriores, mas é bom a gente revisar, tá? Quando você vota o primeiro turno, você tem todo o processado disponível. Você tem a
PEC, você tem todas lá, tudo que tiver pensado, e você pode destacar qualquer coisa ali, né? Já no segundo turno, esse processado ele morre, ok? Então, assim, você pode votar todo processado no primeiro turno. No segundo turno, vocês concordam que já houve uma decisão do plenário sobre um texto? Já houve uma decisão, né? Então, no segundo turno, você tem uma votação mais restrita, somente de alguns destaques de segundo turno. Se essa PEC for aprovada em 2 turnos, ela vai ao Senado. Se o Senado aprova sem alterações, né, ela vai direto para a sua promulgação, né, pelas 2 mesas. Quem promulga PEC é a mesa do Congresso? Pergunta, quem promulga PEC é a mesa do Congresso? Tem que fazer uma sessão, né, para a sessão do Congresso para promulgar a PEC. Sim, mas quem promulga é a mesa do Congresso? O presidente, não? Quem Presidente do promulga, Senado. gente, quem promulga emenda constitucional, porque não pode haver confusão. Existem coisas que são feitas pelo Congresso. O Congresso é uma terceira casa. A Câmara é uma casa, o Senado é uma outra casa, e o Congresso é uma outra casa, que é feita da união dos dois. Então, algumas coisas são feitas pelo Congresso. Outras são feitas por cada casa. No caso da emenda constitucional, ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Então, a promulgação ela só se dá com a assinatura do presidente da Câmara e a assinatura do presidente do Senado. Então, a mesa do Congresso não promulga sozinha emenda constitucional, a mesa do Senado não promulga sozinha a emenda constitucional e nem a mesa da Câmara promulga sozinha a emenda constitucional. Quem promulga em conjunto são as mesas da Câmara e do Senado Federal. É feita uma sessão solene e os 2 presidentes têm que assinar a promulgação, tá? Teve uma pergunta numa aula que é o seguinte, sobre quebra de interstício, né? Sobre a questão da quebra. Gente, a maioria das vezes, quando uma PEC ela está com o texto pronto, texto maduro, né? A quebra de interstício ela é votada no mesmo dia, na mesma hora. Então, quando você chega com uma PEC, que você tem maioria, que você está com um texto maduro, que você tem pouca oposição àquele texto, o que acontece? Você vota, né? Porque, na prática, você tem que ter um interstício de 2 sessões, né? Entre uma... E aí, acho que foi... Não sei se foi o Pedro que falou, ou se foi o Márcio. Ele falou, poxa, mas a PEC é um assunto muito importante, um assunto muito grave para você simplesmente votar os 2 turnos na mesma hora. De fato, é um assunto complexo, é um assunto mais grave, porém, existem PECs que elas chegam com um nível de acordo dentro do plenário que você consegue, sim, votar isso no mesmo dia. Você quebrar esse interstício de 2 sessões e você votar no mesmo dia. E existem PECs que é até necessário usar esse interstício. Porque claramente o texto não está pronto. Você votou o primeiro turno, mas você sente que o texto não está o texto.
bom, tão bom. E aí você dá esse interstício para o relator poder conversar mais, poder ver, para poder ver se dá para fazer mais alguma alteração via destaque. Então, assim, depende muito do ambiente político. Às vezes você tem uma PEC que ela demorou muito a ser votada, e se ela não for votada naquele dia, você não consegue implementar as regras. Por exemplo, PECs com regras tributárias, por exemplo. Então, gente, o bom assessor de plenário ele vai sempre perceber que as regras elas são utilizadas, né, sempre de acordo também com o ambiente, com a circunstância. E aí você usa uma regra ou outra, ou você quebra o interstício, ou você usa o interstício. E assim vai. Então, gente, vou compartilhar aqui a primeira tela, o primeiro projeto que a gente vai olhar. Então, uma coisa que é bem legal, uma dica que eu queria dar para vocês, né, é a seguinte, gente. Eu estou em dúvida sobre regras regimentais. Eu queria... O deputado me perguntou uma coisa aqui de processo legislativo de determinado projeto de lei, né? Ou então eu quero dar uma estudada nas regras regimentais, quero dar uma fixada nas regras de votação de uma lei ordinária, de um projeto conclusivo, de um projeto de uma PEC. Melhor lugar, gente, para vocês poderem fixar as regras regimentais de processo legislativo de uma determinada proposição, de um tipo de proposição, melhor maneira de vocês fazerem isso é vocês lerem com muita atenção a ficha de tramitação, né? A ficha de tramitação. Porque as fichas de tramitação, elas trazem informações fundamentais, né, do ponto de vista regimental. Primeira coisa, o que a gente vê aqui nesse projeto 5090 de 2013, que inclusive já virou uma lei, tá? Mas eu peguei ele como exemplo por causa das características dele. Primeira coisa que a gente vê toda a ficha de tramitação, me dá a situação que ele está, me dá o autor, me dá quando ele foi apresentado à mesa, traz uma pequena ementa, e o que ele traz? Primeira coisa que ele traz sobre o projeto, informações de tramitação. Então, assim, é interessante porque proposição aqui, esse projeto, no caso, ele é um projeto conclusivo, com regime de tramitação ordinária, ok? Regime de tramitação ordinária. Então, a primeira coisa que você vê é que o artigo 24.2 do regimento, ele fala justamente sobre conclusividade, as proposições que terão apreciação conclusiva. Então, ele já te dá o caminho de onde isso está no regimento. Regime de tramitação ordinária. Lembre-se, a regra está lá, artigo 151, inciso 3º. E aí você consegue entender, poxa, esse projeto ele deu entrada em 2013 e é um projeto tão meritório, né, que ninguém seria contra, e ele foi transformado em lei só em 2017. Aí aonde você vai entender por que esse projeto demorou 4 anos? Aqui, ó, no regime de tramitação. Quando você olha o regime de tramitação, o que quer dizer a tramitação ordinária? Lá no artigo 151. Esse projeto ele vai tramitar por 40 sessões, tá? Ele vai tramitar por 40 sessões. E ele vai tramitar por 40 sessões separadamente, em cada comissão. Então, só por aí, você já consegue imaginar né, a quantidade
de tempo que isso gasta, né? Se você olhar que uma comissão tenha, geralmente, uma sessão por semana, né? Uma sessão deliberativa por semana, se você pensar, não estou falando de CCJ, nem de CFT, estou falando de uma comissão, sei lá, uma Sindra, uma CDEICS, uma Comissão de Defesa do Consumidor, geralmente ela vai ter uma sessão deliberativa por semana. Então, pensa, só isso são 40 semanas. Gente, um ano tem 48 semanas, é isso? Então, assim, é quase um ano por comissão. Esse projeto, ele fica lá, né? Ele pode ficar lá, né? Então, se ele for tramitar no prazo da comissão, é isso mesmo, ele vai demorar uns 3 anos só tramitando, porque ele tem um regime de tramitação ordinária. Olha aqui o que a mesa faz. Olha o que a mesa faz aqui. Lembra que a gente conversou? Que ele chega na mesa diretora. Todo projeto. A primeira ação legislativa de todo projeto de lei da Câmara é na mesa diretora. E a última ação legislativa de toda proposição criada na Câmara é a mesa diretora. O que a mesa diretora fez aqui? Ó? As comissões de Seguridade Social e Família e CCJ, né? Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. Qual o regime de tramitação? Ordinária. Ok? Então, foi dado o despacho da mesa. Tem projetos que já tramitam de forma urgente. A gente viu as regras, né? Um projeto que chega com pedido de urgência constitucional, ele já entra na mesa com urgência. Um PDC, né? Agora que a gente chama de PDL, já tramita em urgência. Ok? Aqui logo abaixo, você tem a árvore de apensados. O que quer dizer isso? A árvore de apensados, ele traz... tem alguma matéria análoga? Foi pedido para pensar alguma matéria? Então, ela passa a fazer parte do processado. Tá? E aqui eu tenho os anexos e as referências do projeto. Ó. Os pareceres, os despachos, tudo aqui, emendas ao projeto, né? Tudo aqui. E agora vem uma parte muito importante, que é a tramitação. A tramitação, ela vai nos dar muitas regras regimentais. Então, eu olhando a tramitação do projeto, eu já vejo muitas regras. Primeiro, o projeto é apresentado, né, perante a mesa. Então, plenário, apresentação do projeto 50/90 de 2013. Encaminhado à mesa diretora. Mesa diretora, aliás, apresentada à mesa diretora, encaminhado às comissões. Então, foi feita a análise, em 23 de abril, encaminhado às comissões. Quando ele é encaminhado às comissões, aonde ele chega? Primeiro, na coordenação de comissões permanentes. Então, chega no DECOM, Departamento de Comissões, na coordenação de comissões permanentes. Lá eles vão dar o encaminhamento, né? Da comissão da coordenação de comissões permanentes, ele vai para Seguridade Social e Família, né? Que é a primeira comissão. Veja que ele chegou, foi recebido 24 de abril, e só designaram o relator em setembro. Quem designa o relator na comissão? O presidente. Então, o presidente da comissão designa o relator da matéria. Prazo para emendas do projeto. Na comissão, 5 sessões. Ok? Então, na comissão, eu tenho 5 sessões ordinárias para apresentar. Né? Encerro o prazo para emendas. Era para o relator ter apresentado o relatório. Só que olha a data aqui,
16/12/2013. O que aconteceu aqui, provavelmente? Entrada em recesso, né? Então, até agora, ele não tinha apresentado. E aí, entrou em recesso, dia 22. Provavelmente, essa foi a última semana da comissão, em 2013. E o relator não tinha se manifestado ainda. Então, ele devolveu sem manifestação. O que aconteceu? Instalou-se a comissão do ano seguinte. Provavelmente, ou esse relator não quis pegar mais o projeto, ou ele não era mais membro da comissão. E aí, o que aconteceu? Foi designada uma nova relatora. A relatora foi designada em maio, apresentou parecer em novembro. Tá? Então, isso aqui é interessante, né? Como assessor, para a gente perceber como é importante o advocacy, né, dentro do processo legislativo. Então, se você deixar um projeto solto e não tiver uma pressão social, algum pedido, pessoas se reunindo para pedir por aquele projeto, o que vai acontecer? Existem outros setores pedindo pelos projetos deles também. Então, ele vai ficando para trás na fila. Não porque o deputado não queira, né? Mas porque ele vai sendo demandado pela sociedade. O parlamentar ele vai sendo demandado pela sociedade. Provavelmente ninguém veio pressionar nem demandar pelo projeto. Então, demorou aí 6 meses, né? Aí, o que aconteceu? Apresentou o parecer. Não foi votado. Olha a luta do projeto. Aí, o que aconteceu? Encerramento de legislatura. O que aconteceu? Artigo 105 do regimento. Se o projeto não tem parecer positivo em todas as comissões, se ele não foi aprovado em todas as comissões, o que acontece? Ele é arquivado. Tá? Ele é arquivado. Então, ele foi arquivado. Aí, voltou no ano seguinte, um deputado veio e pediu desarquivamento. Foi para a Seguridade Social e o mesmo parecer da deputada Benedita da Silva foi aprovado por unanimidade. Tá? Volta para a Comissão de Coordenação de Comissões Permanentes e vai para a CCJ. O parecer da Comissão de Seguridade veio, designado o relator. De novo, chegou em março, a CCJ. Quando é que designou o relator? Agosto. Gente, é muito projeto o presidente designar. Se não chegar alguém e pedir, demora. Né? Prazo de emendas encerrados, não apresentaram emendas. Né? O deputado Betinho Gomes apresentou o relator pela constitucionalidade e juridicidade técnica legislativa, foi proferido e aprovado, né? Na semana seguinte. O parecer foi recebido pela coordenação e aí volta. Aí o que aconteceu? Vai para a mesa diretora. Quando chega na mesa diretora, a mesa diretora ela tem que abrir prazo para apresentação de recurso. Por quê? Porque é um projeto conclusivo, gente. Tá? Como é um projeto conclusivo, existe o prazo de 5 sessões para você apresentar o recurso com assinatura de 52 deputados contra a conclusividade do projeto. Ok? Então, esse prazo é um prazo regimental. Durante essas 5 sessões, é um prazo em que se aguarda. Encerrou o prazo de recurso? Ok, não foi apresentado? Manda o ofício para o Senado, tá? Aliás, manda o ofício à CCJ, CCJ elabora a redação final, que aqui, no caso, é o texto da Seguridade, né? E, após essa redação final, né, tem um relator da redação final, é votada, aprovada, e, após isso, vai para a mesa diretora e é remetido para o Senado Federal, para ter todo o processo de votação. Ok? Então, no Senado, ele demorou menos tempo.
né? Ele demorou um pouquinho menos de tempo, mas se tornou lei. Então, vocês viram que para um projeto conclusivo, de tramitação ordinária, olha o tempo que ele demora e os passos que ele toma. É um projeto mais simples, mas ele acaba também levando um prazo muito maior, né? Muito maior para ser votado. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês você vê que os exemplos eles vão ficando mais complexos, né? Essa PEC aqui, PEC 517 de 2010. Vou compartilhar aqui para vocês na tela. Vamos dar uma olhada nessa PEC aqui. Essa PEC, né, é uma PEC que veio do Senado, tá? No Senado é a PEC 100 de 2007, já foi transformada em emenda constitucional, né? E olha o que vem já de cara na PEC. Toda PEC tem proposição que sujeita à apreciação do plenário. Ok? Então, ela é sujeita à apreciação do plenário. Regime de tramitação da PEC é ordinário, é prioridade ou é urgente? Nenhum dos três, gente. O regime de tramitação da PEC é o regime especial. Por que é um regime especial? Porque tem um quórum especial, tá? Porque ela passa por CCJ, porque ela passa por comissão especial, ok? Então, por isso o regime de tramitação dela é especial, um regime diferenciado. Ela não passa por comissões individualmente. Ela tem que passar antes de discutir o mérito. Ela tem que passar, ao contrário dos projetos de lei, que você discute o mérito. Só no final você vai ver a constitucionalidade, a PEC não. Você vai ver a constitucionalidade e depois você vai discutir o mérito. Os projetos de lei, você discute o mérito nas diversas comissões, a não ser que ele tenha assuntos para mais de 3 comissões. Aí é constituída uma comissão especial, mesmo para os projetos de lei. Mas a PEC não. Obrigatoriamente, você vai ter uma comissão especial, tá? Que vai ter tanto poder de mérito quanto poder terminativo. Ok? Então, o regime de tramitação dela é especial. Tá? Despacho. Chegou do Senado aqui, qual foi o despacho da mesa? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, qual é o primeiro lugar que a PEC passa? Logo depois que ela nasce, para onde que ela vai? CCJ. Quando ela chega do Senado, que é uma que não nasceu aqui, chega, vai direto para onde? CCJ. Ok? Chegou na CCJ, né? O que aconteceu? Publicação de novo, CCP, recebimento pela CCJ, relator na CCJ, e aí ele apresentou o parecer. Né? O parecer dele é de mérito? Não. O parecer da CCJ é pela admissibilidade. Tá? Aí você teve o processo, né? Teve uma retirada de pauta, né? Lembrando que para retirar de pauta em comissão é um pouco mais fácil, porque formação de quórum é mais difícil para derrubar, né? Então, quando você apresenta uma retirada de pauta na comissão, geralmente se dá pelo menos uma sessão de uma semana para outra, se dá esse prazo, né, para quem apresenta. Foi proferido o parecer, aí logo depois do parecer, vista conjunta. Então, também é concedida a vista, geralmente. Encerra o prazo de vista, discutiram a matéria, aprovaram o parecer.
voltou para a CCP, né? Quando voltou para a CCP, o que aconteceu? Foi apresentado o requerimento da proposta no plenário, né, da ordem do dia, né? Só que esse requerimento aqui não é um requerimento correto, né? Por quê? Porque ela ia ter que passar por uma comissão especial. Então, veio a Clarissa Garotinha e apresentou o requerimento. Requer criação de comissão especial para analisar o mérito, parará, né? Então, tinha gente que queria puxar direto ao plenário, tinha gente que queria ir pela via correta, que é passar pela comissão especial. O que aconteceu? Em setembro foi criada a comissão especial, tá? Criou-se a comissão especial e, olha só, demorou 3 meses para constituir a comissão especial. Constituir a comissão especial é o quê? Você colocar lá todos os membros e ela está pronta para instalação. Tá? Após a instalação, foi designado o relator na comissão especial, foi dado prazo para emendas, que a gente falou de 10 sessões, né? Houve pedido de audiências públicas, justamente para poder discutir, né, a audiência pública, para discutir uma mudança constitucional, ok? Então, foi bem discutida, encerrou-se o prazo de emendas, né? E foi apresentada uma emenda, e essa emenda não atingiu o quórum mínimo de assinaturas. Qual é o quórum mínimo de assinaturas para uma emenda de PEC? 1/3, né, gente? Então, 171 deputados. O relator apresentou o parecer, foi lido, foi dado vista, foram apresentados votos em separado, né? E aí foi o processo de votação, né? A gente vê que teve bastante obstrução, né? A gente teve a votação de destaques, né? Na própria comissão. Então, você teve alguns destaques votados na comissão e foi aprovado o parecer. Vai para a CCP e vem para plenário, né? Então, quando você termina a votação na comissão especial, ela vem a plenário para votação em 2 turnos. Então, ela veio a plenário, a discussão, né, em primeiro turno. Quando a gente vê aqui no plenário, ó, quando a gente vê aqui em cima, a gente vai olhar para as emendas. Aqui você vê que tem a divisão, estão vendo? Apreciação em comissão, requerimentos procedimentais e os destaques apresentados em comissão, né? Como teve uma só emenda, e essa emenda não teve quórum de assinaturas, provavelmente esses destaques foram de quê, gente? Destaque de texto, destaque de votação separada. Porque não tinha emenda para destacar. Foi apresentada uma emenda, como a gente vê, e essa emenda foi rejeitada, foi prejudicada. No plenário, a gente teve 6 requerimentos procedimentais, retirada de pauta, adiamento, e teve 8 destaques. Tá? Então, vamos voltar lá para a votação. Em plenário. Aqui. Então, discussão em primeiro turno. Aqui, gente, você vê uma história que te conta todas as regras, né, regimentais de votação, né? Encaminhamento de votação, que a gente falou, encaminhamento por 3 minutos, né? Requerimento de retirada de pauta, encaminhar a votação do requerimento de retirada de pauta, deputado Ivan Valente e general Peternelli, né? Ivan Valente a favor, Peternelli contra.
foi rejeitado, votação nominal, né? Aí entrou na discussão. Aqui são os deputados que discutiram. Foi encerrada a discussão. Quantos discutiram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputados discutiram. Né? 7 deputados discutiram. Por que foi encerrada a discussão? Porque encerrou a lista. Provavelmente não tinha nenhum deputado mais para discutir a matéria. Né? E veja que não foi nem votado o requerimento de encerramento de discussão. É porque a lista terminou mesmo. Votação de requerimento, olha só, solicita adiamento da votação por 5 sessões. Então, hoje, como a gente disse, você só tem a possibilidade de apresentar um requerimento de adiamento, tá? da votação, por um prazo fixo. Pergunta para vocês. Por que não teve votação do requerimento de adiamento de discussão? Aqui. Porque foi derrubada a retirada de pauta, né, gente? Como a gente conversou. Por isso que não apareceu aqui. Ele foi prejudicado. Você vê lá, 6 requerimentos, mas não foram votados os 6. O requerimento de adiamento da discussão foi prejudicado pela derrubada da retirada de pauta. Foi votada o adiamento da votação. Mais uma vez, um contra e um a favor. Foi rejeitado. Após isso, votação em primeiro turno. Encaminhamento. 1, 2, 3, 4, 5 deputados encaminharam. Foi aprovado. Sim, Adriano. Tiro uma dúvida. Além de, por exemplo, a leitura do parecer, que seria um fato novo, por exemplo, apresentou a retirada de pauta, né? Ela foi rejeitada. Aí teve leitura do parecer, então eles consideram fato novo e isso não prejudicaria o adiamento de votação, né? Ou de discussão, no caso. Além dessa leitura do parecer, você tem algum outro exemplo? Você já vivenciou alguma coisa em plenário que seria considerado um fato novo e que viabilizaria a admissibilidade desse requerimento de adiamento de discussão ou de votação em caso de rejeição da retirada de pauta? Eu acho que isso não acontece por regra regimental. Isso só pode acontecer se houver acordo. Se houver, assim, aqui a essência do próprio presidente, aqui a essência dos líderes, entendeu? Porque, às vezes, Adriana, pode ter um projeto que ele está caminhando, mas ele tá superando os requerimentos, mas, às vezes, o presidente não quer votar, não quer que ele seja votado. E, às vezes, ele vai e permite, entendeu? Mas é mais fácil você ter uma reposição do adiamento de votação do que do de discussão, tá? O de discussão, não existe regra regimental que permita simplesmente que, se acontecer isso, vai ter um novo adiamento, a não ser que você encerre a sessão daquele dia, né, e não tenha mais a discussão, e aí você vai ter uma sessão no outro dia. Mas aí, no outro dia, você vai apresentar uma retirada de pauta. Entendeu? Foi isso que eu pensei. Mas a leitura do parecer, ela é aceita como norma, né? Ela está ligada à votação, né? Justamente por causa disso. A leitura do parecer, ela está ligada ao processo de votação. Porque, veja bem, quando o parecer é apresentado, você já está no processo de discussão da matéria. Então, naturalmente, o adiamento da votação será aceito, porque geralmente você conhece o parecer a fundo no momento que você está discutindo. Certo? No momento que você está discutindo. Então, você vai conhecendo o parecer, vai debatendo o parecer, e aí você chega a uma determinada conclusão no plenário e é permitido apresentar o adiamento de votação. Inclusive, porque o adiamento de votação ele não tem a mesma função da retirada de pauta. A retirada de pauta é justamente adiar a discussão daquele projeto, entende?
A retirada de pauta é adiar a discussão daquele projeto. Eu não cheguei nem na fase de votação. Agora, o adiamento de votação quer dizer o seguinte, opa, nós discutimos o projeto aqui, mas estamos em desacordo de votá-lo. Aí é diferente. O que acontece em relação ao adiamento de votação? Em relação ao adiamento de votação, tá? O que acontece é o seguinte, que você pode apresentar um relatório profundamente modificado, né? E aí você pode ter a prerrogativa de apresentar um novo adiamento. Espera aí, esse texto ele foi muito modificado. Então, vocês percebem que, muitas vezes, o regimento ele segue regras lógicas e é para ser aplicado de forma lógica. Ora, se eu estou discutindo um texto X que foi apresentado, né, e depois é apresentado um texto Y, então cabe um novo adiamento de votação. Uma outra forma que também pode ser apresentado um novo requerimento de adiamento de votação é mudança de legislatura também. O projeto ele fechou a legislatura, aí você pode abrir uma nova legislatura, você pode apresentar todos os adiamentos de novo. Tá? Isso é regimental. Mesmo sem alteração do parecer? Mesmo sem alteração do parecer. Em mudança de legislatura, você pode apresentar novamente. Sabe por quê? Por um motivo. Você tem uma mudança, você corre o risco de ter uma mudança grande no composição. Público. Não, e no público que vai votar. Entendeu? Porque você discutiu e adiou a votação com 513 deputados de uma legislatura. Agora você vai tratar desse projeto com outros deputados de outra legislatura. Entendeu? Então, é preciso levar em conta essa lógica. E o regimento leva em conta essa lógica. Né? Então, foi aprovado em primeiro turno. Obrigada. De nada, Adriana. E aí, foi aprovada a proposta de emenda de Constituição em primeiro turno, ressalvados os destaques. Ok? Então, votação destaque 2, né? Veja aqui, votação de destaque de votação em separado. Como é que eu sei que é um destaque de votação em separado? Por dois motivos, quando eu leio isso aqui. Primeiro, que ele quer rejeitar um texto. Segundo, artigo 161, inciso 1. Todo destaque 161, inciso 1, é lá o destaque de votação em separado. Quando é de emenda, vai aparecer destaque 161, inciso 2. Né? Então, todo destaque de votação em separado, toda vez que você vê 161, inciso 1, vai ser o destaque de votação em separado. 161, inciso 2, destaque de emenda. Ok? Foi encaminhada a votação. Como era um destaque de votação em separado, olha como é que foi a votação. Encaminhou. Mantido o texto. Sim, 331. Não, 117. Se fosse um destaque de emenda e tivesse sim 331, esse destaque teria sido aprovado e essa emenda teria sido incluída no texto. Como é um destaque para votação em separado, como a gente conversou lá atrás, você vota o texto do relator e não o destaque. Então, 331 foram sim ao texto do relator. E 117 foram não ao texto. Eu quero que esse texto fique fora, que foi separado. Pergunta: se o sim tivesse 307 votos, o que aconteceria? Nessa votação, se eu tivesse 307 votos pelo sim, precisa de 308. o destaque venceria.
o destaque venceria, tira 307, tira 24 votos daqui e passa para cá. 131. Olha como o destaque de votação separada é poderoso numa PEC. Se o não tivesse apenas 131 votos com esse quórum de 450, esse destaque seria bem sucedido. Perceberam isso? Perceberam? Isso se chama inversão do ônus. O destaque de votação separada ele tem essa característica, gente. Ele tem a característica de inverter o ônus. O ônus de manter o texto passa a ser do relator, de quem quer manter o texto, de quem quer aprovar o texto. Então, assim, em PEC, as votações de destaque de votações separadas são extremamente demoradas, essas nominais. Por que elas são demoradas? Porque elas são nominais de alto risco. São nominais que, se eu quiser manter o texto, eu preciso colocar 308 votos. E não é tão fácil você ter 308 no plenário. Ok? O que aconteceu aqui? Apresentação do requerimento de quebra de interstício pelo deputado geral Peternelli e outros, requer a dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turno. Agora, olha que interessante aqui, né? Foi necessário votar esse requerimento? Não. Por quê? Porque acabou que não se votou naquela semana. E aí, para que votar o requerimento se passaram mais de 2 sessões depois? Ele voltou já com as sessões de interstício superadas. E aí houve o quê? A continuação da votação em primeiro turno, né? Porque nem tinha terminado. Fechou a votação. E aí, lá em 5 de abril, novamente, foi aprovado o requerimento de quebra de interstício. Tá? E foi votado o segundo turno aqui, ó, discussão em segundo turno, tal, e foi mandado ao Senado. Ok? Agora eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Isso, Rômulo, 52 semanas. Obrigado. Vou trazer mais um aqui para vocês. Mais um interessante aqui. Vamos lá. Medida provisória 1075 de 2021. Uma que foi votada por agora. Depois eu vou trazer uma mais antiga. Vamos olhar o caso dessa medida provisória. Qual a situação dela? Está aguardando sanção. Tá? Quem é autor? Poder Executivo. Somente o Poder Executivo pode ser autor de medida provisória. Tá? Apresentação. O que ela faz? Ela altera o programa Universidade para Todos. Medida provisória. Ela já é criada como proposição sujeita à apreciação de plenário. E o regime de tramitação dela, no nascedouro, é o de urgência. E não é urgência regimental, é urgência o quê? Constitucional. Tá? Ó, ela foi apresentada dia 7 de dezembro. Lembra que a gente falou que a gente está num período excepcional? Olha o prazo de emendas dela, 2 dias, ó. 7/12 a 9/12. Né? E aí a comissão mista não acontece. Nos termos do parágrafo único do artigo 2 do ato conjunto, durante a pandemia, o parecer da comissão mista será proferido em plenário por parlamentar designado na forma regimental. Quando ela passa sobre esta pauta?
3 de março, 45 dias, prazo constitucional. Tá? Ela tem que ser votada em 60 dias. Qual é o prazo final? 17/3. Mas foi prorrogado por mais 60 pelo Congresso. Então, o prazo final dela, de 120 dias, que geralmente é o prazo de quase todas elas, né? 16 de maio. Então, prazo de 120 dias. Ok? Prazo de emendas, 7/12 a 9/12. Houve alguma suspensão de prazo aqui, gente? Houve alguma suspensão de prazo? Houve, né? O que acontece no Congresso de 22 de dezembro até 1º de fevereiro? Recesso parlamentar, né, gente? Então, esse prazo, né, de acordo com o artigo 62, esse prazo, né, ele fica suspenso durante o período de recesso parlamentar. Lembra quando a gente viu medidas provisórias que antes não era assim? Antes tinha que convocar fazer uma convocação extraordinária nas férias para você votar a medida provisória. Agora não, os prazos são suspensos. Ok? Então, o que acontece aqui? Foram apresentadas emendas em comissão e plenário, total de 60 emendas, tá? Aqui a gente tem o histórico dos pareceres. E aqui vamos ver o andamento dela. Publicou, deu prazo, a mesa recebeu, ok? Aí foi a plenário para leitura. O que acontece em relação a essa leitura, né, da medida provisória? Ela passa a sobrestar a pauta somente após essa leitura desse ofício de encaminhamento. Então, acontece muitas vezes da gente ter medidas provisórias na pauta que não estão sobrestando a pauta. Por quê? Porque elas não são consideradas recebidas, apesar de estarem na pauta. Só se considera recebimento da medida provisória quando é feita a leitura do ofício de encaminhamento pelo presidente. Ok? Olha só. 23 de dezembro, o presidente leu o ofício e designou o relator. Ok? Foi publicado o avulso, prorrogada a vigência, e aí ela apareceu na pauta, tá vendo? E não foi apreciada. Tá? No dia 12 de abril, o deputado Átila Lira apresentou o seu parecer. Ele apresentou 2 pareceres. Apresentou, depois corrigiu, apresentou outro. Ok? Começou a discussão. Discussão em turno único. O que ele fez durante a discussão, que a gente falou? Leu o relatório. Leu o relatório o quê? O parecer o quê? A matéria e as emendas 1 a 57 pela comissão mista. Então, foram apresentadas 57 emendas na comissão e, como eram 60 emendas ali, 3 no plenário. Ok? Ele proferiu o parecer e olha só os pareceres que ele dá. Ele dá o parecer pela comissão mista, né? E pela comissão mista ele já dá o parecer de atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, já dá o parecer da constitucionalidade e juridicidade, tá? Já dá o parecer às emendas de comissão, tá? Faz a ressalva de uma emenda, que ele considerou inconstitucional, já dá o parecer da adequação financeira e do mérito, ok? E aí ele dá o parecer. Houve a discussão, foi encerrado, o projeto foi emendado, né? Foram apresentadas as emendas de plenário 1 e 2,
Então, provavelmente, uma daquelas 3 foi rejeitada. Então, o projeto foi emendado. Encerrou a discussão, houve emendamento da medida provisória. O que o relator vai fazer, como a gente discutiu lá? Ele vai proferir um novo parecer às emendas de plenário. E o parecer é sobre a constitucionalidade, sobre a adequação financeira e sobre o mérito. Então, ele aprovou a constitucionalidade, aprovou a adequação, só que no mérito ele rejeitou as 2 emendas. Aí vem a votação. Então, a partir do momento que o relator rejeitou as emendas, o que resta? Destaques. Então, aprovado em apreciação preliminar, o parecer da comissão mista em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e a adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução 1 de 2002. O que é a Resolução 1 de 2002? É que trata das medidas provisórias, tá? Resolução do Congresso Nacional 1 de 2002. Então, ele dá o parecer pela constitucionalidade e adequação financeira, tá? Ele também é votado um parecer preliminar, uma apreciação preliminar, num parecer na parte que ele se manifesta pelo não atendimento. Então, aquela emenda 5, tudo que ele não considerou constitucional ou adequado financeiramente também tem que ser votado. Lembra que eu falei? O plenário ele tem que confirmar as decisões do relator, ou não. Então, eu votei o que ele considerou constitucional e adequado financeiramente. Votei o que ele considerou inadequado financeiramente e constitucionalmente. Aí eu parto para a votação do mérito. Então, são 3 votações. Tá? Se ele tivesse considerado tudo adequado e tudo constitucional, eu não teria a segunda votação da inadequação, não atendimento. Ok? Votação contra o mérito. Então, na forma do PLV, né, ressalvados os destaques. Então, houve aqui uma votação de emenda de plenário, né, com parecer pela rejeição. Foi rejeitada a emenda de plenário ao projeto de lei de conversão. Então, essa emenda de plenário, o que houve? Houve um acordo para que fosse votada essa emenda de plenário, para que essa emenda fosse a voto. Então, por um acordo, essa emenda de plenário foi a voto. Foi aprovado, passa-se a votação dos destaques. Então, foram votados os destaques. Veja que foram apresentados 3 destaques. Dos 3 destaques, um foi de emenda e 2 foram de votação em separado. Está vendo? 2 foram votações separadas. E olha aqui. Mantido o texto, sim, 290. Se 256 votassem pela manutenção do texto, não adiantaria, o texto cairia. Ok? O destaque 2 foi prejudicado da emenda de plenário e foi votada a redação final. Quando o projeto está em urgência, é permitida a votação da redação final na mesma sessão. Mas, na prática, todo projeto que é aprovado, a redação final é votada logo depois, para poder enviar ao Senado Federal. Então, veja que, numa ficha de tramitação, a gente consegue ver as situações, né? Entender as diferentes situações. E a ficha de tramitação ela é muito boa de estar sempre olhando, porque surgem dúvidas, até de ordem prática, entendeu? Vou pegar agora para a gente dar uma olhada, uma medida provisória muito interessante, aquela que eu falei para vocês,
dos portos. Aqui eu quero olhar uma coisa muito interessante com vocês. Deixa eu compartilhar ela aqui. Essa medida provisória, ela teve, ó, a medida provisória, como a gente viu tudo, né? Urgência. Olha só. Olha que interessante. Essa aqui. 7/12/2012. A medida provisória, essa medida provisória ainda é uma medida provisória que não passava pela comissão mista, tá vendo? Ela ia direto à Câmara dos Deputados. E nessa ADIM, ela começou a passar para a comissão mista. Né? Então, era considerado inconstitucional o artigo 5º da resolução do Congresso Nacional, né? E depois foi considerado constitucional e, a partir de 2013, foi obrigatório instalar as comissões mistas. Ok? Mas essa aqui ainda é da regra antes das comissões mistas. Olha que interessante essa medida provisória. Olha quantas emendas ela tem. 678 emendas. Tá? 678 emendas. E nesse momento eu vou aproveitar para falar, sendo que das 678, olha aqui, 645 emendas foram oferecidas à comissão mista. Tá? Agora eu vou entrar lá nas emendas para mostrar uma coisa para vocês. Espera aí que eu vou ter que tirar aqui. Aí agora eu vou entrar lá para poder mostrar para vocês aqui. Aqui, quer ver? Deixa eu chegar lá nelas. É muita emenda, foram mais de 24 horas, quase 24 horas de votação. Ininterruptas. Mas eu quero mostrar um tipo específico aqui. Olha só, nós tivemos 33. Vamos lá agora, vocês vão ver. Nós tivemos 33 emendas aglutinativas de plenário. 33 emendas que tiveram que ser votadas uma a uma. Tá? Foram votadas uma a uma. Eu acho que dessas 33 eu fiz umas 15. Mas elas tiveram que ser votadas uma a uma. Tá? Agora imagina você poder apresentar a aglutinativa para ser votada individualmente num texto como a medida provisória dos portos e com mais 645 emendas de comissão para aglutinar. Pararam para pensar? É uma votação que demorou quase 24 horas ininterruptas. Por isso que foi criada a nova regra para apresentação de aglutinativa, gente. Por quê? Porque não tinha sentido você apresentar 30, 40 emendas aglutinativas, né? E essas 33, gente, foram as que foram aprovadas pela mesa, tá? As que foram prejudicadas, acho que teve mais de 50 prejudicadas.
tá? Porque não podia aglutinar, porque não tinha suporte. Lembra que eu falei? A aglutinativa tem que ter suporte, tem que ter texto vivo, né? Mas no caso da medida provisória, eu tinha 645 textos vivos. Então, a emenda aglutinativa hoje é uma ferramenta para uma alteração que a maioria quer fazer. Então, se você tem líderes que representam 257, aí sim você pode apresentar uma aglutinativa hoje. Mas, antigamente, a gente já teve votações que duraram 24 horas por causa de emendas aglutinativas. Então, não tem muita lógica, né? Você pode aglutinar milhares de emendas, milhares de textos, com 645 emendas. Queria mostrar esse exemplo também para vocês. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante de vocês olharem também, é isso aqui, ó. Um PDC, né? Um projeto de decreto legislativo de acordo internacional. Então, aqui, ó. Isso aqui é um PDC, tá? De onde ele vem? Qual a origem de um PDC de acordo internacional? É uma mensagem do executivo, né, gente? Então, o chefe do país, ele vai lá fora, faz esse acordo, e aí ele manda uma mensagem para o Congresso dizendo, olha, eu assinei esse acordo aqui, vocês aprovam? Pode ser aprovado? Vai para a Comissão de Relações Exteriores, que tem autoria, né, para aprovar um determinado acordo. E olha só a regra regimental. Acordos internacionais são proposições sempre sujeitas à apreciação do plenário. Principalmente os acordos internacionais relacionados a direitos humanos. Por quê? Porque acordos internacionais com estatura de direitos humanos, quando eles são internalizados por meio do decreto, aprovação do decreto, eles têm status de emenda constitucional, viu, gente? Quando se trata de direitos humanos, tem status de emenda constitucional. Então, está aqui, regime de tramitação, sempre urgência, tá? E aí ele foi para as comissões, que eram de mérito, ok? Geralmente, em projeto de decreto legislativo, você vai ver isso aqui zerado, emendas ao projeto. Você vai ver isso aqui zerado. Por quê? Porque vocês lembram que teve uma aula da gente falando do PDC, do PDL, em que tem dois entendimentos? Um entendimento é de que você não pode mudar o acordo. Você não pode, porque como é que você vai mudar um acordo se é anuência de outro país? Você pode mudar somente o projeto de decreto, mas você não pode mudar o texto do acordo que foi assinado. E tem um segundo entendimento que o Michel Temer trouxe, que é o seguinte: pode alterar o acordo, mas a parte alterada tem que voltar para o país signatário, e se esse país não concordar com a alteração, essa alteração, o projeto de decreto legislativo cai. Não é aprovado. Ok? E aí o que acontece? Dependendo da época, dos ânimos e do entendimento, é aplicado uma coisa ou outra. É aplicado uma coisa. Atualmente, o entendimento que mais se aplica em plenário é que não pode alterar o texto do acordo internacional. Só pode alterar o texto do projeto de decreto legislativo. Ok? Então, raramente você vai ver uma emenda nesse tipo de projeto. Tramitação dele, natural. A única diferença é que ele tramita em regime de urgência e vai a plenário, tramita pelas comissões, normalmente, né? É votado, é uma votação tranquila em plenário, né? E
encaminhado para o Senado Federal. Ok? Deixa eu pegar mais um aqui, que é muito interessante vocês verem regras mais específicas. Vou pegar um aqui, que é muito interessante. Ah, esse aqui. PL 8046 de 2010. Um projeto de código. O que acontece com o projeto de código, gente? Tá? Ele chega... Esse é o PL do Código de Processo Civil. Tá? Qual a tramitação dos códigos? Sempre sujeito a plenário e regime de tramitação especial. Temos uma parte no regimento interno tratando só sobre o regime de tramitação de PEC, temos uma outra parte no regimento interno tratando só sobre o regime de tramitação de códigos, tá? São textos muito complexos, os códigos mais ainda, ok? Então, despachado, olha a quantidade de emendas. É o Código de Processo Civil, né, gente? 900 emendas, tá? Foi recebido ofício, encaminhado, criada a comissão especial, tá? Constituída a comissão especial, criada a comissão especial, tá? Prazo de emendas, 20 sessões. Prazo de emendas para PEC, 10 sessões. Prazo da comissão, do relator, 20 sessões. Prazo de emendas para código, o dobro, 20 sessões. Prazo do relator, 40 sessões. Projeto bem mais complexo, né, gente? Esse projeto ele é tão complexo, Código de Processo Civil, que foi designado um relator geral, como vocês podem ver, e vários relatores parciais, estão vendo? Aqui, ó, relator parcial da parte geral, um relator parcial para outra parte. Isso acontece também aonde? Na CMO, que trata do orçamento, que é muito grande. Então, você tem relatores parciais. Nos projetos de código, também você tem relatores parciais, geralmente. Tá? E aí você tem todo o processo de audiências públicas, ok? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Ok. Estamos terminando, gente. Eu vou apresentar mais 2 detalhezinhos para vocês que são importantes. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto. Tela. Pronto. Então, aqui a gente teve as audiências públicas, votação, né? Então, veja que aqui, ó, como é um projeto muito, muito complexo, olha a quantidade de audiências públicas, né? Então, a gente teve aqui a prorrogação de prazo, né? Foi para a mesa, pedido de apensação, né? E aí finalmente foi para o plenário para a votação da redação final do projeto. Então, veja que os projetos de código são projetos que praticamente eles se resolvem todo dentro da comissão do código, né? Quando chega ao plenário, chega um texto já pronto. Por quê? Porque o Código de Processo Civil ele tem mais de 1000 artigos. Então, vocês já pararam para pensar se a gente tiver que, depois de todo o prazo na comissão, com 900 emendas, a gente tem que chegar com um texto com mais de 1000 artigos no plenário para votar? Então, quando se chega no plenário, se chega um texto pronto, somente para referendar o texto, ok?
quando a gente vai tratar de código. São textos muito grandes. Eu quero mostrar para vocês mais duas coisas. Olha que interessante isso aqui. OBJ 4 de 2011. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que é o OBJ 4 de 2011? OBJ significa objeto de deliberação, como está aqui, né? Quem é o autor? É a mesa diretora. Porque isso aqui é o quê? Isso é uma eleição. É uma votação de eleição, tá? E nas eleições, geralmente, o voto é simbólico, nominal ou secreto? Numa eleição. Secreto. É voto secreto. Então, aqui muda, né? Então, olha só. Que objeto de votação é esse? Eleição para o cargo de ministro do Tribunal de Contas. Então, Ana Arraes, Rosendo Neto, Aldo Rebelo, Átila Lins, Damião Feliciano, Milton Monte e Wilson Covatti foram os candidatos. Ok? Você vê que aqui, forma de apreciação e regime de tramitação nem aparece. Tá? Depois de ser aprovado aqui, depois de ter eleição aqui, vai para onde? Ao Senado Federal. Tá? Decreto legislativo. Foi apresentado e aqui é a votação. Então, votação secreta, bem escrito, votação secreta para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. E aqui vem a votação de cada um dos candidatos, ok? Mas só para mostrar esse tipo de proposição. E tem uma outra que eu quero mostrar para vocês também, que também é eleição. Objeto 1 de 2019. Tá? O objeto de deliberação 1 de 2019. Tá? O que é esse objeto de deliberação? Eleição da mesa diretora. Né? Então, em que tipo de sessão acontece a eleição da mesa diretora? Está aqui na ficha de tramitação. Preparatória. Sessão preparatória. Exatamente. É na sessão preparatória. Quando é início de legislatura, nós temos a sessão preparatória de posse dos deputados e a sessão preparatória de eleição da mesa. Na terceira sessão legislativa, ou seja, no meio da legislatura, a gente tem a sessão preparatória de eleição da mesa diretora. Ok? Então, aqui da mesma forma. E aqui o resultado, né? Os candidatos para cada cargo. Então, para a presidência, cada um dos deputados, para primeiro vice, para a segunda vice, para a primeira secretaria, segunda secretaria, e assim por diante, inclusive os suplentes. Ok? Então, gente, eu queria mostrar esses casos específicos de votação secreta. Queria me colocar à disposição de vocês, tá? Quero que o meu WhatsApp esteja à disposição de vocês a qualquer hora, a qualquer tempo, porque é um curso de 6 aulas, né? Então, eu sei que não dá para a gente nem mesmo, às vezes, processar o conteúdo para ter as nossas dúvidas,
mas conforme vocês forem processando e surgindo dúvidas, eu quero me colocar à disposição de vocês para mandarem mensagem, para a gente discutir, debater e tirar qualquer tipo de dúvida, né? Correr atrás e tirar qualquer tipo de dúvida. Queria também agradecer muito pela boa vontade de todos vocês. Sei que vocês têm que trabalhar aí, recebem demandas o tempo todo aí nas lideranças, né? Então, eu queria agradecer muito a assiduidade de vocês, a boa vontade de vocês, né? E também a boa vontade de participar. E é isso, né? Eu espero encontrar vocês em sala de aula também, presencialmente, que a gente possa conversar muito ainda sobre o regimento, tá bom?